Olá, meus queridos, muito bom dia para você. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe os teus caminhos. Eu quero convidar você hoje a chamar junto comigo o Espírito Santo de Deus para entrar em você, para entrar e fazer morada, para que Ele possa tirar da minha vida e da tua vida tudo que não agrada a Ele. Queridos, a cada dia eu fico assim impressionada com Deus. Deus, Ele é tão lindo e tão maravilhoso. Ele permite tantas coisas nas nossas vidas para nos mostrar o quanto nós somos falhos e errantes. Cada dia, queridos, eu posso olhar para mim e ver quanta falha, quanta coisa eu preciso mudar e melhorar. Eu creio que você também tem muitas coisas para ser mudado e para melhorar. E eu te peço, convida o Espírito Santo para te mostrar como está você, como está o seu coração, se as suas ações têm sido agradáveis a Ele. Pergunta ao Espírito Santo, pergunta a Deus, Pai. O Pai Nosso já diz, Pai Nosso, né? É nosso Pai. Então chega para Ele e diz, Pai, como estão as minhas ações? Põe a cabeça no travesseiro, queridos. Vamos colocar a nossa cabecinha no travesseiro e vamos refletir e dizer, Pai, como estão as minhas ações diante do Senhor? Como eu estou me portando com o meu próximo? O Senhor está se agradando? Queridos, muitas vezes Deus tem me corrigido de uma forma tão grande e eu fico tão feliz, sabe? Quando Deus me mostra em algo que eu estou errando, que eu estou falhando comigo mesmo, com Ele ou com o meu próximo, eu fico muito grata, porque é uma oportunidade a mais que Deus está me dando de entrar no céu. Porque para nós entrarmos no céu, queridos, nós temos que deixar as nossas bagagens errôneas aqui na terra. Nós temos que abandonar, porque a porta do céu é uma porta estreita. Não podemos passar nela carregando grandes bagagens. Só passamos nela nós sozinhos, com as nossas ações boas. As ruins não irão passar, irão ficar de fora. E se irão ficar de fora as ações ruins, nós que praticamos também ficaremos com ela, de fora das portas que entram no céu. Então, queridos, a Bíblia diz que a porta do céu é estreita. A que leva ao inferno é larga, mas a que leva ao céu é estreita. E Cristo, Ele quer a gente no céu. Ele nos ama, independente dos nossos erros, dos nossos pecados. Porém, Ele odeia os nossos pecados. Ele nos ama, mas odeia as nossas ações errôneas. Então, queridos, que hoje eu venha analisar mais a minha vida, como está diante de Deus. Porque cada adversidade que Deus permite nós passarmos é para nos fazer melhor. Às vezes a gente enfrenta tantas adversidades aqui na Terra, né? E muitas vezes alguns de nós pensam que nesse momento Deus nos desamparou, Deus nos abandonou e por isso Ele está permitindo passarmos por tal coisa. Mas entenda, queridos, Deus está no controle, Deus está no comando. E se Ele permite algo na minha vida e na tua vida, é para nos fazer melhor, para aprofundar as nossas raízes. Quando o vendaval bate em uma árvore que está na superfície, rapidinho ela cai. Mas quando o vendaval bate em uma árvore que está com suas raízes aprofundadas, ela não cai. Ela até balança, mas cair, não. Então, queridos, se você hoje está passando adversidades, entenda, Deus não te abandonou, Deus não te desamparou.
Deus apenas está forjando o seu caráter e o meu caráter para nos fazer melhor. Queridos, é incrível o que acontece comigo. A cada tempo em que eu passo por uma grande adversidade, uma grande perseguição, um grande momento de dificuldade, de sofrimento, de luta, Deus revela para mim algo que eu preciso melhorar. É incrível, é incrível. E algumas vezes eu não entendia, porque é difícil demais passar por adversidade. Quando o vendaval sopra, queridos, se você não tiver firmado em Cristo, você não aguenta. Se você não tiver com o seu coração cheio da presença dele, você não resiste. Mas se você tiver, o próprio Deus te dá estratégia. Ele te orienta, ele te direciona como se portar e permanecer firme diante dos vendavais. E naqueles momentos, não se engane, tanto suas raízes está aprofundando, como ele está te fazendo melhor. Coisas irão sair de você que não agrada a ele e de mim, que depois é que nós vamos entender, meu Pai, como isso foi bom, porque eu enxerguei esse defeito em mim. E hoje, queridos, eu quero dizer para você que eu tenho sido muito grata a Deus por tudo que tenho passado. Porque entendo que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, se segure nessa palavra. Todas as coisas, seja o que for, coopera para o teu bem. Vai cooperar. Às vezes acontece algo terrível. Meu Deus, porque o Senhor permitiu? Cooperou para o seu bem em alguma coisa. Apenas esteja com seu coração limpo, perdoando, fazendo bem, ajudando na medida do possível. Porque muitas vezes, querido, no desejo de fazer o bem para o nosso próximo, a gente não exerce a palavra que diz amar o nosso próximo como a nós mesmos. Quantas vezes a gente quer fazer o bem para as pessoas de fora, para qualquer que seja a pessoa que seja próxima de nós, e esquecemos de olhar para nós, que nós também precisamos ser cuidado, ser amado, ter atenção, ter as nossas necessidades supridas. Eu já fiz isso. Eu já errei muito nisso, queridos. Eu já errei bastante em querer fazer o bem para as pessoas e, por que não dizer a você, muitas vezes fazer, me prejudicando. Isso não é agradável a Deus. É agradável a Deus quando você faz o bem para o seu próximo, desde quando o bem também está com você. Não adianta você fazer para todo mundo e deixar os seus e você mesmo carente daquilo que você estendeu a mão. Então, queridos, quero te dizer que Jesus está voltando. E mais uma vez, o Senhor nos desperta para que nós possamos tirar tudo que não agrada a Ele de nós. Para que nós possamos nos limpar, nos purificar, nos santificar cada dia, queridos. Sinto de uma forma clara que Jesus está mais perto hoje do que ontem. Por isso,
Eu te convido a você ler comigo uma mensagem aqui, rapidinho, em 2 Pedro 3, que fala sobre a vinda do Senhor. E diz assim, ó: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Queridos, Jesus está voltando. E a palavra diz que será como um ladrão. Por que o dia do Senhor será como um ladrão de noite? O ladrão nunca avisa quando ele vai chegar. Está todo mundo em paz, tranquilo. E quando vê, chegou. Assim será a volta de Cristo. Essa comparação, ele comparou por isso. Jesus vai voltar na hora que ninguém espera. Ele apenas deixou os sinais para que aquele que estiver atento observe. Para aquele que não tiver com seus olhos voltados para as coisas que o mundo oferece e com seus anseios nas coisas que o mundo oferece, esteja atento e perceba os sinais que ele deixou. E ele disse que os elementos, a palavra de Deus disse, os elementos do céu ardendo em chamas. Queridos, ó, passarão, e será como ladrão de noite. Os céus com grandes, aqui, de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo. Você já pensou? Você está tranquilo, querido? De repente haver um grande estrondo no céu aí? Está preparado para esta hora? Me diga aí. Para ouvir agora um grande estrondo no céu e começar a ouvir, ver os elementos, as estrelas caindo em chamas sobre a terra? Você está preparado, queridos? Queridos, eu não estou preparado. Eu estou me preparando todo dia, tirando algo que não presta de mim, tirando algo que não agrada a Deus de mim, me preparando dia após dia para esse grande evento, porque eu não quero estar neste mundo quando esse dia acontecer. Jesus disse que ele vai voltar, que ele iria voltar, e ele vai voltar. Queira você acreditar ou não, querido. Queira você aceitar essa verdade ou não. A palavra de Deus é para nos confrontar. Ela nos confronta. E é por isso que muitos não gostam de ler a Bíblia. Porque a Bíblia, a palavra de Deus é luz para os nossos caminhos. Qualquer um de nós, quando estamos andando em trevas, que lemos a palavra de Deus, a luz clareia e a gente começa a entender que aquele caminhar nosso está errado, que aquela condição que nós estamos vivendo está errado diante dos olhos do Senhor. Não pense em querer sua felicidade eterna nessa terra. Não tem condição de viver nessa terra com felicidade total. Não existe como. Veja que a cada dia a situação no universo está pior. Cada dia as notícias são mais terríveis. Os acontecimentos são mais assustadores. O medo e o pânico tomam conta da humanidade. A maldade e a perversidade se alojam nos corações das pessoas. E Deus está cada dia mais distante da humanidade. Mas a você que me ouve nesta hora, eu quero dizer para você que Jesus te ama, independente da sua condição que você esteja vivendo neste momento. Não tem condição
que você diga para você assim, não tem mais jeito, para mim acabou, eu sou a pior das criaturas, ou alguém possa dizer para você não tem jeito, você é o pior ser humano. Quero dizer que Jesus te ama a si mesmo e que você é importante para Deus e que Ele quer te levar para morar no céu de glória com Ele. Mas para isso, você e eu precisamos firmar um compromisso de obedecer a palavra dele e mudar de atitudes. Amém, queridos? Cada dia eu estou lutando para melhorar. Cada dia eu enxergo em mim um defeito, um erro. Isso é ele abrindo os meus olhos para que eu não pereça neste mundo sem salvação. E eu te convido a fazer o mesmo. Pede ao Espírito Santo que ilumine os teus olhos, que tire a cegueira dos teus olhos, as escamas dos teus olhos. Porque a palavra de Deus diz que o Deus desse século, que é o maligno, cegou o entendimento de muitos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Sabe por que ele cegou? Porque para ele não tem mais jeito, mas para você tem. Por isso eu te digo, abre os olhos e entende, o amor que Cristo tem por você é grande. Ele te aceita do jeito que você está. Porém, depois que você recebê-lo como Senhor e Salvador da tua alma, você e eu precisamos mudar de ação e de comportamento para entrarmos no céu. Que Deus nos abençoe. Prepare-se para este grande evento que é a volta de Cristo, que está hoje mais próximo do que ontem. Que Deus te abençoe, que a glória de Deus venha te cobrir, que o Espírito de Deus ilumine os seus olhos e que você entenda que todas as lutas e adversidades que você enfrenta nessa terra não é para a sua morte, não é para que você pereça, é para que você melhore e vá para perto de Deus, porque nosso Deus é estrategista e Ele sabe que quando eu e você passamos por adversidade, a primeira coisa que a gente faz é lembrar dele e se voltar para Ele. Então, queridos, não olhe para as lutas e adversidade. Não dê ouvido às vozes que diz que você não vai vencer, que você não é ninguém, que você não é nada, que você não presta, que você nasceu para sofrer, que você nasceu para ser um derrotado. Não dê ouvido a essas vozes. Você nasceu para vencer. Você nasceu para triunfar. Você nasceu para ser feliz. Você nasceu com propósito. Cristo morreu na cruz para te salvar e para te fazer mais que vencedor. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe. Que Deus nos guarde. Nos dê um dia de vitória. Um dia cheio da presença dEle. Cheio do Espírito dEle. E que Ele venha a cada dia iluminar nossos olhos e nos mostrar aonde estamos errando para que nós melhoremos a cada dia para morarmos com Ele no céu de luz. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos guarde. Um abraço. Compartilhe essa mensagem. Se inscreve aí no meu canal se você ainda não é um inscrito. Deixa o teu comentário, é muito importante. Me ajuda a fazer missões. Eu preciso que você me ajude a levar Jesus a mais corações, a mais pessoas. Eu estou fazendo um trabalho missionário. Trabalho esse despertado pelo próprio Espírito Santo. Não foi ninguém que disse faça. Não foi ninguém que disse comece a gravar. Eu quero dizer para você que eu nunca gostei de aparecer em rede social. Nunca gostei. Mas eu estou fazendo esse sacrifício em aparecer na rede social com toda a simplicidade para te dizer que Jesus te ama e quer salvar a tua alma. Um abraço, que Deus te abençoe e até a próxima.